Estamos de volta com o nosso Vida Melhor e agora o nosso momento de saúde. Gente, eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante. Quando eu conheci, eu fiquei encantada e de cara eu lembrei de você, minha telespectadora que está aí fazendo um tratamento de câncer, que não pode usar nenhum tipo de hormônio e que por conta disso está com um ressecamento vaginal, ou você que está com incontinência urinária. Às vezes a incontinência está gerando aquela infecção urinária de repetição, também por conta da flacidez vaginal. Existe hoje um tratamento maravilhoso e eficiente com o CO2. A gente já ouviu falar bastante de CO2 para o tratamento do rosto, das rugas. É um laser maravilhoso, efetivo contra o envelhecimento, mas que agora está sendo usado e com muito resultado positivo para o rejuvenescimento íntimo. É o Femilift, que é uma nova arma feminina para tratar a atrofia da vagina. E um dos efeitos da passagem do tempo é exatamente esse, né? Então, todas as mulheres vão precisar. A gente agora conta com esse avanço da medicina junto com a tecnologia para ter muitos benefícios com esse tratamento. Quem explica tudo isso, conta sobre essa novidade pra gente, é a doutora Ana Lúcia Sayeg, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Ela atua no Espaço Dome Estética Integrada e está aqui hoje junto com a Gabriele, que é gerente comercial lá na Dome. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria recebê-las e poder falar desse assunto, né? Porque é um assunto de utilidade feminina e muito grande, isso é muito bom. É uma coisa que é diferente as pessoas verem uma ginecologista, principalmente que faz câncer, mastologista, trabalhar com a parte de rejuvenescimento. Não é bem o rejuvenescimento. Eu acho que uma revitalização da parte ginecológica que teve muito tempo ligado com os dermatologistas. E acabar fazendo com que a gente, vendo a necessidade das pacientes, vendo como elas sofrem com toda essa parte, principalmente da atividade sexual que não conseguem, das infecções urinárias de repetição, na parte do câncer, não poder usar nada que seja da parte hormonal para poder controlar todos esses efeitos, acabou a gente fazendo com que isso a gente procurasse os dermatologistas que têm tantos anos com o CO2, ver também uma parceria para poder ajudar essas mulheres. E eles desenvolveram uma ponteira que é o mesmo que você passa no seu rosto, que hoje é muito fácil de você ver como melhora toda a tonicidade do rosto. Isso é muito fácil, todas as pessoas veem, de ver isso intravaginal e na vulva. E, ao mesmo tempo, vendo que melhorava o ressecamento vaginal, melhorava também toda a parte de segurar a urina. Aí começaram a fazer muitos estudos, não tinha tantos estudos. Agora tem estudos na Itália, tem estudos no México, tem estudos no Peru, tem estudos na parte... Aqui mesmo no Brasil a gente está fazendo vários estudos, só que assim, ainda é um pouco lento, porque faz 2 anos que entrou pesado para cá. Pelo FDA, né, dos Estados Unidos, só em 2014 começou a ser efetivo e falaram que podia usar para isso. Então, eu acho que vai ter muito ainda avanço, porque as pessoas vão começar a conhecer, através de você. E talvez de toda a parte da imprensa, ajudar, porque na parte médica é muito difícil. As pessoas acham que ainda é uma coisa de mito, ainda isso não vai ser efetivo. E, aos poucos, vai começar a ver que não só a gente fazer 30% para você melhorar a vida de uma paciente, que seria um dia de vida com uma quimioterapia, esse dia de vida que você vai ter para ela, ela pode ter com seu marido, com a pessoa que você ama, sem ter uma consequência de você não poder ter uma atividade sexual e você ser feliz porque naquele horário você não está tendo infecção e não só pensar no câncer da mama, não coisa que isso é importante, mas a qualidade que está por trás dela também. Sim, a mulher precisa ser feliz, até para combater essas doenças que são tão drásticas, tem que estar com a autoestima boa. Antes da gente prosseguir, uma primeira pergunta, Gabriele, que está acostumada a fazer o procedimento nas pacientes, pode me responder. Dói? Não, é muito sugestivo, na realidade, falar que dói ou não. Depende da sensibilidade de cada um, mas é muito tranquilo. Acho que é mais na parte externa, né, porque doutora? O rosto, eu nunca fiz CO2, mas eu tenho amigas que falam que dói, né? Tem 2 tipos do laser. Tem o laser de erbium e tem o laser de CO2. Os 2 têm tropismo por água, que é o que tem dentro da vagina, praticamente dentro da célula, é onde chega o raio para isso. E o que acaba acontecendo? O CO2
Os dois são ótimos, mas o CO2 é um pouco mais efetivo, um pouco mais profundo e demora mais tempo para você poder ficar melhor nisso. Então, o que acaba acontecendo? A vagina não tem uma sensibilidade na parte interna. Na parte externa, ela é um pouco mais sensível. O que a gente acaba fazendo? Não só a gente pensa que a gente vai fazer a revitalização, a gente acaba fazendo um pouco do rejuvenescimento, que é a parte externa da vulva. Então, eu costumo também passar na parte externa, como faz no rosto, um anestésico local, que isso faz com que melhore muito também ela não ter o medo de fazer isso. E a gente pode fazer um pouquinho mais, que acaba fazendo ela ficando feliz, o marido também, né? Acaba fazendo para poder você revitalizar toda a parte externa da vulva. Então, a gente acaba usando um pouquinho de anestésico tópico. Se for só intravaginal, não precisaria usar nada. Tá, no caso, para evitar ou tratar incontinência urinária, infecção urinária de repetição, só a parte interna. Só a parte interna. Perfeito. Melhora também todo o sistema de lubrificação, por exemplo? Muito. Eu costumo tirar fotos antes e após. Então, a vagina, ela é toda enrugada, tá? Parece um vestido drapeadinho. Na menopausa, ela parece aquele vestido tight. Muito. Então, quando tem a relação, aquilo resseca e corta todinha. Então, você vai fazer o exame vaginal, tá todinha sangrando, tá todinha ressecada, com corrimento de repetição, porque não tem a parte de defesa, por causa do pH da vagina. O que acaba acontecendo? Quando você dispara, depois de 30 dias, você lança melhoras da parte da formação do colágeno e já começa a formar as dobras. Após os 3 tratamentos, quando você faz as fotos, você não acredita, parece aquele vestido que voltou todinho e sendo que acaba o corrimento, fica bárbaro. Então, assim, só no visual, a gente tem trabalhos tirando biópsia, fazendo biópsia depois, vendo como é que é o colágeno, faz o pH da vagina. A gente faz todos esses trabalhos que também, mas o visual já é importante para quem vai ser o praticante, quem vai ser o ginecologista, só de ver que... Já vê que está mais saudável, né? Muito mais. Olha lá, isso é muito bacana. São 3 sessões só? Costuma ser assim, isso depende da sessão, não é bem da sessão, depende da recuperação do colágeno. Então, tem pacientes que nunca usaram hormônio e já estão mais de 3, 4 anos. Isso daqui, se você fosse ver um gramado, é um gramado que não está nem na terra, abaixo da terra. Então, para você refazer tudo isso daqui, demora um certo tempo. Então, os 3 meses de tratamento, pode às vezes, tem paciente que, mas eu esqueci, esse mês não deu, esse mês eu preciso viajar. Esses 3 disparos para fazer, faz com que isso daqui recupere. Em paciente que não tinha, falei, eu quero fazer um trabalho profilático. Eu não tenho câncer, não tenho nada, estou vendo que eu estou entrando na menopausa, isso você nem precisaria essas 3 vezes. Você vê que em 2 vezes é como você pintar o cabelo. Você tem cabelo branco? Não. Já pintei antes de aparecer o cabelo branco. Então, você nem deixa fazer com que aquilo diminua e você faz uma continuação de toda a parte dela. Pode, então, fazer a prevenção. Muito. Né? Então, começou a menopausa. Esse é o sonho do ginecologista. Que ótimo. É o sonho. Não, e é muito bom que a gente hoje tem esse recurso. É um recurso muito caro ainda, Gabriele? Infelizmente ainda é um pouco caro, mas eu acho que assim, para a qualidade da mulher, a mulher gasta em média com cabelo e maquiagem por ano cerca de uns 15 mil reais. É uma estimativa que fizeram. O laser, 3 sessões, vai gastar em torno, chutando alto, de uns 9 mil. Então, é menos do que a gente gasta com cabelo, com maquiagem ao longo de um ano. Quer dizer, é um investimento que vale a pena, até porque a gente não está falando aqui de estética, a gente está falando de saúde e de qualidade de vida. E isso não tem preço, né? Então, acho que vale a pena você conversar com o seu ginecologista, porque é um procedimento que, pelo que a gente está ouvindo, pelos estudos científicos que já foram feitos, que é comprovado e vale a pena, né, doutora? Quanto mais pessoas começarem a fazer, a tendência de tudo começa caro. Quanto mais pessoas fazem, mais isso vai ser conhecido, mais os preços vão abaixando. E aí o que acontece? Vai ter o reconhecimento da associação e da parte todos dos convênios do seguro-saúde, deles poderem ressarcir isso. Porque se você ressarce, às vezes, de colocar um DIU, por que você não pode, que você não vai engravidar? Por que você não pode ressarcir uma coisa que você não vai ter infecção no futuro? Claro. Isso então, é o sonho nosso. Qualidade de vida. Muito bem. As mulheres que já fizeram reposicionamento de bexiga, porque estavam com bexiga caída, para elas é indicado ou, no caso, não? Melhor ainda. Melhor ainda. Porque eu tive pacientes que fizeram o reposicionamento, fizeram a tela que tem, a tela se instruiu, porque a vagina é tão fina que ela sai. Com o laser, você consegue refazer a vagina inteira e tampa a tela.
que tinha restruído. Então, uma coisa não depende, complementa. Complementa. Agora, a pessoa que está com a bexiga caída, só o laser não vai ajudar. Depende de qual situação. Se é a fase que ela está começando a ter a queda e começa a ter por causa da falta de hormônio, é fantástico. Eu tenho pacientes que vão de fralda, tá certo? Com 90 anos, porque ela não tem a parte da bexiga caída, ela tem a incontinência pela atrofia, ela sai sem a fralda. Gente, que maravilha isso. Olha, eu realmente estou encantada, trouxe esse assunto aqui. É um assunto que, à primeira vista, pode parecer delicado, né? Ah, mas vai falar sobre... Não, mas é qualidade de vida e a gente está falando de saúde. Eu sei, eu recebo constantemente mensagens de vocês falando do sofrimento com a incontinência urinária, com as infecções de repetição. Eu estou me lembrando outro dia a doutora Fabiola Torre, que é médica, que escreveu o livro de médica paciente, que tratou e trata um câncer. Ela falando, né, do pós-tratamento, de como ela se sentia, as dificuldades que ela tinha, inclusive em relação à relação sexual com o marido, por conta de não poder usar nenhum tipo de hormônio. Eu tenho um etc. caso bem breve, que é uma paciente que ela teve câncer de mama 5 anos atrás, teve uma reincidência agora, e foi o casal, são 2 japonesinhos pequeninos, e ela não tinha relação fazia 2 anos. E ela estava agora fazendo radioterapia de novo, por causa que teve a metástase, e os 2 chorando porque ela pediu para ele poder ter um relacionamento extra porque ela não poderia fazer mais isso. E ele pediu se teria condição de, pelo menos antes dela morrer, ele conseguir ter uma relação. Precisou ser 4 tratamentos. O dia que conseguiu fazer, os 2 choravam. Chorava, aquilo me arrepiava. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu não sei se ela vai viver 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas isso valeu para eu falar assim, eu não vou desistir. Claro. Tá? Olha, Então... hoje eu comecei o programa, hoje é meu aniversário de casamento, né? Ai, que bonitinho. E Parabéns. sexo é um presente de Deus pro casal. É. Então a gente precisa realmente se cuidar da nossa saúde como um todo, e a nossa saúde íntima faz parte do nosso corpo. A gente não pode achar que não. Da onde? Que moralismo a gente tirou para tirar uma parte que Deus criou? A gente tem que tratar e olhar isso tudo com seriedade. Eu tenho aqui algumas perguntas das nossas telespectadoras queridas que participam com frequência e elas já enviaram algumas perguntas. Por exemplo, a Celeste, do Embu das Artes. Ela pergunta, esse é um tratamento cirúrgico? Não. Não. É um tratamento que é feito ambulatorialmente, no consultório, ou então a DOMI, que é um espaço como se fosse um consultório, e acaba fazendo o seguinte, ele local, você tem uma máquina que é muito simples. A gente tem, inclusive, imagens desse tratamento sendo feito, a parte interna. Vamos soltar essa imagem e aí eu acho que a doutora vai explicando e a Celeste vai entender. Sim, posso falar. Parece realmente um objeto, que nem fala, né, que você faz num sex shop, mas o que acaba acontecendo? Ele é um dispositivo cônico e que ele tem uma camisinha, que é uma camisinha acrílica. E ele dispara na ponta dele raios. São 81 raios disparando constantemente. E a hora que vai girando, ele cobre os 360 graus que tem da vagina. E ele é praticamente direcionado centímetro a centímetro em direção da vulva. Então cobre toda a vagina. Isso daqui, a hora que faz disparar, você quebra fibras de colar, fibras da fibrose praticamente, e você vai disparando e vai puxando a água naquele local e vai formando novamente vasos sanguíneos que forma novamente todo o epitélio que tem naquele local. Então, parece muito complicado, mas é como se você tivesse colocado um objeto, que ele fala, um creme vaginal, um dispositivo de um creme vaginal, aquele aplicador, e você vai puxando bem discretamente, e é indolor isso, é bem indolor. Lógico que é um pouquinho maior que o aplicador, né? Mas é bem indolor. A gente tem até para mostrar como é que é, você vê em direção de um dedo, que ele é um pouquinho só maior que um dedo, e essa aqui é a capinha. A sensação é o quê? Esquenta? Não esquenta nada. Não, a pessoa não sente nada? Não, ela tem uma discreta coliquinha quem tem útero. Tá. Então a sensação é que está um pouquinho desconfortável. E ele toca o útero? Ele toca, mas a parte dele não. Aqui é a janela onde se dispara. Então essa janela aqui que dispara o raio, então não toca. E isso não faria mal pro útero também? Não faz. Inclusive o laser começou para câncer do colo do útero. Mas não é essa a função dele agora. A função dele, porque são dimensões diferentes, praticamente watts diferentes, joules diferentes do que você trataria. Mas também daria para tratar o câncer do colo do útero com uma outra ponteira. Muito bem. Eu estou encantada, gente. É um produto muito interessante, mesmo. Um tratamento muito bacana. A Gileuza Barros, ela é de Teresina, no Piauí. Ela fala, amigos do Vida é Melhor, que tema excelente esse dessa pauta, o Femilift. Eu estou chegando aos 70 anos
e com ele veio a dificuldade em segurar a urina, principalmente quando faço um pequeno esforço. Eu pergunto onde encontrar e como ter esse tratamento. Então, tem clínicas, é isso? Tem. A Domi é uma clínica que tem vários. A gente está tentando ainda colocar na parte pública, tá certo? Principalmente nas grandes escolas que tem em Santa Casa, Paulista, HC. Todos eles estão fazendo treinamentos dentro com seus próprios professores, estamos fazendo praticamente trabalhos com eles também, está correndo esses trabalhos para poder comprarem a máquina. Então, ainda tem em médicos particulares, alguns têm, mas na Domi é um centro de referência porque é o próprio que trouxe. Agora, a Domi está em São Paulo e existem outros lugares pelo Brasil? A Domi está em São Paulo, na Avenida Angélica, mas existem outros lugares que no Rio tem médico que faz. Então você pode até entrar em contato. inteiro. Daqui a pouquinho eu vou passar o contato de vocês. Se você não é de São Paulo, se você puder vir uma vez por mês, porque pelo que eu entendi, tem que ter um espaço sim. de 30 dias entre uma Tá. sessão e outra, né? A gente continua com as perguntas. Já, já, a doutora e a Gabriele respondem, mas eu tenho um recadinho para compartilhar com você agora. Bom, muito bem, vamos continuando aqui, porque tem mais perguntas. Elas já foram enviadas pra gente. A Eunice Terezinha Santos da Silva, ela é de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, e ela gostaria de saber se o Femilift pode ser usado por uma mulher que já teve câncer de intestino sem causar problemas, reações. Pode. Inclusive, eu tive uma com câncer de reto, que a hora que fez a radioterapia, não colocaram uma proteção e fechou a vagina totalmente, colou. Aí precisei debridar toda a vagina e aí o Femilift refez toda a parede vaginal novamente. E pode sim, não está contraindicado. Perfeito, um abraço para você, Eunice, para toda a turma aí de Santa Catarina, viu? A Glauciane, ela é do Rio de Janeiro. Ela quer saber qual é a importância e as dicas sobre exercícios que prometem fortalecer e prevenir esses problemas. A gente está falando de um método mais avançado, mas tem a fisioterapia Eles se íntima. complementam. Tem as situações que a incontinência urinária necessita disso. Quando que você enche a bexiga e praticamente você perde a urina porque ela está extravasando. Esse o Femilift não vai ajudar, tá certo? Porque o que acaba acontecendo é outra causa. São causas diferentes que o próprio ginecologista, o uroginecologista, vai separar e vai indicar, às vezes, as duas coisas. Mas um não elimina o outro. Um não elimina o outro e a Não. mulher deve fazer a fisioterapia Sim. íntima também, Sim. né? Sim. Então, tá aí já a resposta para Glauciane. A Eliane Fortes, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ela fala, adora o programa Vida Melhor. Bom, a minha pergunta é, como a mulher descobre que está com atrofia vaginal? Boa pergunta. Dor para ter relação, começa a ter infecções urinárias de repetição, começa a ter corrimento com odor tipo velhinha, nada contra as velhinhas, mas ficam com um odor mais forte, acaba fazendo com que tenha uma sensação diferente no períneo, então você tosse ou espirra, perde a urina, e na relação fica quase muito chato. Perfeito. E aí é a hora de procurar um Um profissional ginecologista. para fazer um Femilift, né? Agora vamos continuar. Um abraço aí para toda a turma do Rio Grande do Sul. Bernadette Alves, ela é da cidade Agrestina, no Pernambuco. Ela diz, quero saber o que faço para prevenir a atrofia. Gostei da pergunta. Se você não tiver nenhum problema de câncer, hoje não necessariamente o Femilift é um deles, mas você pode ter uma reposição hormonal adequada com seu ginecologista. Hoje você tem hidratantes vaginais, tá certo? Diferente do lubrificante da hora da relação. Você tem hidratantes que é uma película de silicone que vai em toda a vagina, que usa 2 vezes por semana. Você pode fazer a reposição, tanto via oral, quanto adesivo, quanto a parte de gel, quanto local na vagina. Todos eles são muito efetivos, depende de cada um como quer. Tem aquelas que querem fazer mais com a parte fitoterápica. Na vagina, ainda usa bastante o Tribulus terrestris, que ajuda bastante. Então, a gente tem várias opções. O Femilift veio uma arma a mais daquela que não tem problema. Ou daquela que não quer ficar fazendo um uso local. Porque quando você faz pela parte hormonal, você tem que usar sempre. É que nem com lente de contato eu queria ter um olho azul. O Femilift você faz, depois só de 1 ano que você faz novamente. Você faz os 3 tratamentos, você fica 1 ano sem precisar fazer nada. Por quê? O colágeno ainda se mantém daquele 1 ano. Depois disso, como o rosto, como as rugas vão se aumentando, o colágeno também. Perfeito. E o pós-tratamento? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você tem que ficar lá numa quarentena. Existe esse pós-tratamento? Não, o que acontece é o seguinte, na primeira hora, a gente pode até entrar com analgésico, uma dipirona. Por quê?
fica um pouquinho chato, como se você ficasse quente. E lá embaixo também quente. Dá uma sensação de vontade de fazer xixi, mas que isso em 1 hora passa. Em 3 dias você está batendo bola. Teoricamente você faz e vai embora fazer suas atividades que você tem que fazer normal. Para voltar à atividade sexual, 5 dias você já pode fazer tudo normal. Ok. Ana Carolina Ferreira ela é de São José do Rio Preto e ela gostaria de saber quando temos a sensação de que no decorrer do dia percebemos a calcinha úmida de urina, se isso é considerado incontinência urinária e como tratar. Tem várias causas isso. Desde você tomar um analgésico ou então um remédio para você estar com gripe, você solta a urina. É verdade? Sim, você toma qualquer antigripal que você tem, um descongestionante, ele funciona na bexiga como soltando, porque é um sistema nervoso autônomo. Então ela não percebe, ela está urinando sozinha. Então depende do que ela está vendo disto. É um dia que ela foi mais, ela segurou um pouco mais, pode ser o sintoma desde cistite, que está vindo ainda, como às vezes tem uma paciente que tem problema, mas não Vocês colocaram uma tem. imagem aí, eu queria que colocasse de novo, porque quando a gente foi olhar, ela já tinha saído, né? Para explicar para as telespectadoras o que significa isso. Então, assim, a primeira imagem, você vê o seguinte, você tem a uretra, você tem toda a parte azul, roxinha, que é a bexiga. A pressão, quando você tosse ou espirra, que são os verdinhos, fazem com que você tenha uma pressão sobre o músculo, praticamente da uretra, que é aquele pequenininho, os 2 verdinhos abaixo. Quando você tem a parte de incontinência por causa da falta de hormônio, ou então pós um filho, que isso também é muito comum pós-parto, fica a segunda imagem que você não consegue conter. Eu falo que, não fazendo propaganda, mas até a Gisele Bündchen fez o Femilift, então não vai ser outra pessoa que não faça. Porque você faz o quê? Você reforça esse colágeno e aperta novamente essa parte de baixo. E você para de ter incontinência. Isso é bem a imagem do que o Femilift faz. Perfeito. Olha, a Luciana Santos, ela é de São Bernardo. E ela fez uma pergunta também que eu gostei muito. Atenção, mulheres que sofrem com ovário policístico. Ela quer saber se ela pode fazer esse tratamento. Nada impede o outro. É que nem fala, eu ter um brinco aqui em cima e estou querendo ver o meu dedão do pé. Não tem problema nenhum, tá certo? Quem usa o DIU de cobre pode fazer o Sem Femilift? problema nenhum. Mesmo o DIU de cobre, o DIU de hormônio, medicamentoso, nada, não tem problema nenhum, porque ele fica naquele local. Ele tem micras que ele vai, 500 micras, ele não entra mais que isso. Não tem problema nenhum. Só não pode gestante. Gestante é a contraindicação, né? É contraindicação porque ninguém fez trabalhos para isso. Teoricamente não teria nenhum problema, mas não foi feito trabalhos para isso. E mesmo pacientes que tomam anticoagulantes, você bola, porque praticamente ela também não pode tomar hormônio. Você vê que horas que é o próximo anticoagulante dela, você faz um pouco antes que não dá problema. Doenças autoimunes, isso tem que ser visto, que é aquela que responde muito bem ao colágeno. Então, tem pacientes que é tipo lúpus, tipo esclerose, né, esclerodermia, ela tem um colágeno exacerbado. Essa você precisa tomar cuidado, porque ela pode fazer um overtreatment. Então, você tem que ficar um pouquinho de antena ligada e essa você respeitar. Então, tem as contraindicações? Não. Tem as limitações nossas que a gente tem que ver. Não é uma contraindicação. Eu tenho paciente que teve lúpus que eu fiz, mas assim, eu fui seguindo ela para você ver o quanto que aquilo não seria prejudicial. Perfeito. Doutora, a gente sabe que as mulheres com a pele mais clarinha, elas têm tendência a ter uma pele mais flácida também que as mulheres mais morenas. É a mesma coisa? Igual. Então, as mulheres mais branquinhas, elas provavelmente devem fazer o Femilift antes, antecipar isso tudo. Tem trabalhos, que eu estou até furando um pouco o protocolo, que esse trabalho é o seguinte, pacientes que tiveram parto muito rápido e que têm estrias muito largas, são aquelas que têm o colágeno mais frouxo. Essas teriam que fazer o Femilift profilático. E não precisa esperar a menopausa? Não. Nem Seriam deve 3 esperar. meses pós-parto. 3 meses pós-parto. É bárbaro. Mulheres que ainda não tiveram bebê, mas que... Porque tem mulheres hoje que estão engravidando aos 40 anos. Elas devem fazer antes da gravidez ou não? Não muda. Não. Não muda porque depende da idade e a quantidade de colágeno de cada um. Isso é particularizado. Perfeito. Já respondemos também a pergunta que chegou agorinha há pouco. Cadê? Perdi aqui. Da Juliana Caran de Pindamonhangaba. Muito bom. E da Mariana Aquino também, que é sobre a idade. Então, não tem idade, percebeu que está na hora de fazer a prevenção. Tem pacientes de 50 anos que você tem o corpo de 25. E tem pacientes com 30 anos que fica muito. Inclusive, também, essa máquina, o que acaba acontecendo? Ela tem ponteiras diferentes que você pode fazer também a remodelação íntima da parte dos pequenos lábios. Então, quem tem colágeno muito praticamente solto, você tem com essa ponteira aqui, você faz toda
a vulva, ela se estufa novamente e você pode, com uma outra ponteira, remodelar os pequenos lábios e fazer tipo uma plástica de pequenos lábios com anestesia local. Perfeito. Olha, gente, eu gostei muito do assunto, espero ter ajudado e eu fico muito contente de poder apresentar para vocês que existem outras soluções para quem está sofrendo aí, né? Teve um câncer, está com incontinência urinária, dificuldade para ter relação. Doutora Ana Lúcia Sayeg, ginecologista, obstetra e mastologista, muito obrigada, gostei, tanto conhecimento, tanta coisa boa que você trouxe para a gente. Volta outras vezes para a gente falar da saúde da mulher como um todo, Ainda não tem... só como do Femilift, mas tantas outras coisas que a gente pode falar para ajudar, né? Como toda pessoa, a gente tem sempre um sonho na vida, que fazer as pessoas que mais você tem ao seu redor se sintam melhor. E as mulheres que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, é isso que é a intenção na minha vida, que elas ficam melhores. Que lindo, parabéns pelo trabalho com excelência, viu? E Gabi, muito obrigada também, imagina. Gabriele Tilcher, que é lá do Espaço Dome. O site do Espaço Dome é o www.espaçodome.com.br. No Face, no Insta, tudo só você seguir Espaço Dome. Se quiser tirar alguma dúvida, mais informações no 011 39 26 0515. 39 26 0515. Até a Obrigada. próxima, meninas. Amei poder falar do Femilift. Assunto novo, moderno, é a tecnologia com a medicina caminhando e a gente garantindo mais qualidade de vida.